Bom dia, que a graça, a paz e o amor de Cristo seja com todas nós. Com todos nós, amém? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que eu, sinceramente, evitei de falar durante todo esse tempo. A gente já deu uma pincelada nesse assunto, mas o Espírito Santo tem me incomodado para falar novamente nele. Então, seja feita a vontade de Deus e não a minha, apesar de achar esse assunto muito delicado, mas nós precisamos conversar sobre eles, porque afinal de contas está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz Jeová, o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos devenha a maior abastança. O dízimo, se nós formos analisar bem, é uma prova de fé. Por que o dízimo é uma prova de fé? Sabe por quê? Porque você chegar no final do mês com aquele dinheirinho contado, que já é pouco, e tirar dele 10% e devolver, e muitas vezes você até acha que aquela devolução não vai ser bem usada, ou não vai ser usada como a palavra de Deus manda que seja, é uma prova de fé. E é uma promessa nesse pedido do Senhor, nessa ordem do Senhor. Veja só, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. E o Senhor diz que ele faça prova, para ver se ele não vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos, que venha em muita abundância. Tem uma outra versão, está escrito: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Que coisa, né? Meu conselho sempre é: se você não pode devolver o dízimo no todo, divide em parcelas. Veja quanto você está devendo, divide em parcelas, mas devolva. Muito que eu estudo, sempre o que vem à minha cabeça é que o devolver o dízimo é uma prova de fé e uma prova de amor a Deus. Algumas pessoas dizem assim: ah, mas no Novo Testamento não tem nada sobre o dízimo. Você já leu Mateus 23, verso 23? Não? Você vai ver Jesus ali criticando os fariseus por darem o dízimo do cominho, do coentro, né? Ou entro, como algumas Bíblias chamam, né? Mas serem sem justiça, sem misericórdia, sem fidelidade. Não é? Aí algumas pessoas param de ler aí e dizem assim: tá vendo? Jesus não precisava dar dízimo, tinha que ser justo, fiel, misericordioso. Mas continua lendo. Diz assim, ó: deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Em Lucas 11:42, olha o que diz: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo do hortelã, da arruda e da hortaliça, e despreza a justiça e o amor de Deus. Deveis praticar estas coisas, sem esquecer aquelas. Ou seja, deve devolver o dízimo, mas também deve ter justiça, amor de Deus. E deve praticar. Não é isso? Jesus não disse em nenhum momento no Novo Testamento que não era para devolver o dízimo. Ele criticou a maneira que era devolvido. Devolver o dízimo por devolver, porque você tem, porque sobrou, porque você ganha bem, ou porque você acha que está comprando um pedaço no céu, ou está querendo aparecer para toda a igreja: ah, eu sou um dizimista bom, eu sempre dou meu dízimo, sou legal. Está valendo nada. O dízimo tem que ser devolvido porque você confia no Senhor. E você sabe que Ele está cuidando de você. Sabe uma coisa que me deixa muito preocupada? Quando nós não entendemos que o dízimo é uma parte que não nos corresponde, quando na própria Bíblia está escrito lá em Malaquias 3:8 e no verso 9 também, diz: pode o homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais. E ainda perguntas: como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de uma grande maldição, pois me roubais.
a nação toda me rouba. É o Senhor Deus falando. E agora? É uma advertência contra o roubo a Deus, né? E como eu disse, no Novo Testamento, Jesus não disse que não era para dar o dízimo, não. Ele disse que era para dar o dízimo, mas também era para ter amor no coração, para ser justo, misericordioso, devolver, na verdade, ao Senhor, porque não é nosso. Eu me lembro muito que as pessoas criticavam a Josiane porque ela bebia, fumava, fazia tudo errado, era homossexual, mas todo o dinheirinho que ela pegava, ela devolvia o dízimo. Todo. E toda vez as pessoas vinham dizendo: sua filha acha que está comprando um pedaço no céu, na terra? Eu disse: não, pode perguntar a ela, que ela mesma responde essa pergunta. E eu lembro até que uma vez ela foi devolver o dízimo, como ela não tinha uma igreja, e o homem que estava na porta da igreja tratou-a muito mal. Disse que ela estava condenada ao inferno, que ela era do diabo. E a minha filha saiu tremendo, toda chorando. E ela falou disso praticamente até quase morrer. Até quase perto da morte dela, ela falava nisso. Que coisa horrível. E ela disse que não ia mais devolver o dízimo dela. E uma vez ela estava explicando, se eu não me engano, ao pai dela. Ela disse: eu não devolvo o dízimo porque eu quero comprar salvação, porque eu sei que eu estou perdida. Eu não devolvo o dízimo porque eu vou comprar um pedaço do céu, porque eu sei que não vou. Eu devolvo o dízimo porque esse dinheiro não é meu. E eu posso já ser muito errada, mas roubar a Deus é que eu não vou mesmo. Ela falava assim e eu achava aquilo tão interessante. Ela dizia: mãe, eu aprendi com a senhora que o dízimo não é meu, o dízimo é de Deus. Eu tenho 90%, que é muito, e Deus só pediu 10%. Então eu acho que eu nunca roubei, minha mãe. Eu tenho meus vícios, eu tenho minha maneira de viver, mas eu nunca roubei. Eu nunca roubei um ser humano, eu vou roubar Deus? Tá doido? Eu já tenho problema demais na minha vida, já tem coisa demais escrita contra mim. Essa de lá das coisas de Deus é que eu não vou ter mesmo. E eu, sinceramente, acredito que, entre outras coisas, uma das coisas que fizeram com que a Josiane não descesse ao pó da terra sem antes ter um concerto com Deus foi a fidelidade dela com Deus. Ela não devolvia o dízimo por achar que estava comprando Deus ou comprando a salvação. Às vezes ela ouvia esses comentários, desculpem a palavra, cretinos, até de alguns cristãos. E ela sempre dizia: não, irmão, eu não quero comprar Deus porque Deus não se compra. Eu não não devolvo porque eu quero algo de Deus. Eu devolvo porque Ele já me deu. Ele ainda me concede viver, apesar de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, Ele ainda me concede viver. E esse dinheiro não é meu. A Josiane teve muitas coisas que ela fez errada, mas graças a Deus, ela nunca roubou, nem aos homens, nem a Deus. Era trambiqueirazinha, sabe? Quando ela podia, ela fazia os trambiques dela. Mas roubar, ela nunca roubou, nem a Deus. E hoje ela dorme no pó da terra. Ela dorme no Senhor, para a honra e glória do Senhor. Esse é só um dos testemunhos que eu tenho para dizer a você que está me ouvindo e que por um acaso esteja em débito com Deus. Não se preocupe com o que a igreja fala, com o que o pastor fala, com o que os outros falam sobre o dízimo, sobre o que os outros vão fazer com o dízimo. Devolva o dízimo porque é o certo. Porque, como dizia Josiane, esse dinheiro não é seu, não te pertence. Deus já te deu muito, deu 90%. Devolva porque você é grato a Deus pelos 90% que Ele lhe dá. Devolva e faça a prova de Deus. Se você acha que ao devolver vai te faltar, faz prova de Deus para você ver se as bênçãos não vão ser imensamente derramadas sobre você. Está escrito: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei a janela do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-la. Oh glória! Não é seu, não é meu, é de Deus. E como vão usá-lo?
Isso não é problema seu, nem meu. Cada um preste conta do que faz das coisas de Deus. A minha parte, a sua parte, é devolver o que não é nosso. E orar para que nós possamos ter sempre a fidelidade para com Deus. Aconteça o que acontecer, que a nossa fé nunca falte. Não vamos deixar faltar mantimento na casa de Deus, não. Deus poderia prover mantimento dos céus, manter sua casa, sua obra, sem precisar do ser humano. Ele pode fazer isso, mas ele nos deu o privilégio de participar dessa obra, de fazer parte desta bênção. Amém? Aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!